minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo aqui te atualizar as últimas do Colorado. E ó, que tem coisa acontecendo no Inter, hein? Tem algumas informações importantes, mas nem tão boas, mas enfim, eu não posso fazer nada, eu tenho que vir aqui conversar com vocês. Esse vídeo é para a KTO, onde a diversão acontece. A KTO é a casa parceira do canal JB, de toda a turma do Debate Raiz, e é uma casa que vai lá te dizer o seguinte, vai para brincar, para te divertir, mas vai para entretenimento, não há promessa falsa aqui. E agora, nesse momento, dezembro, final de Brasileirão, a galera acha que a gente acabou, não tem mais o que fazer. Agora é que tem graça, sabe por quê? Porque tu não precisa mais se preocupar se é o Inter, ou no caso, se é o Grêmio, ou qualquer time do Brasil aqui. Tô aqui, ó, nas próximas horas, tá? Tô colocando agora já dia 12. Dia 12 de dezembro, tem jogo do Porto, tem jogo do Chelsea, tem jogo do United, tem Dinamo de Kiev, tem Fiorentina, tem um monte de jogos europeus, de Conference League, de Liga Europa, de Champions, que tu pode apostar, brincar e te divertir agora lá na KTO. Brinca e te diverte sempre lembrando disso. Ó, eu já tô aqui, vou fazer uma combinada aqui, ó. Porto e Midtjylland vence Porto, Chelsea e Astana vence Chelsea, vou só nos, né, cara, Manchester United e Vitória Pilsen acho que vence United, Dinamo de Kiev pega o Real Sociedade, é um pouquinho mais difícil, mas acho que vai Kiev e a Fiorentina vence o Lask. Ou seja, se eu me der bem, é um monte de joguinho ali e tal, opa, ganhei na KTO. Se não me dei, também faz parte, eu vou lá perder meus 5, 10 pila, porque é isso, a gente trata a KTO como entretenimento, não esquece disso, beleza? Gente, negócio é o seguinte, tem um monte de coisa do Internacional. Primeiro que eu preciso te falar aqui é sobre o Wesley, que nas últimas horas está muito em destaque por duas informações. Uma que pode vir a ser boa, outra que não é tão necessariamente interessante assim, ela pode ser mais ruim do que qualquer outra coisa. A primeira questão, o Krasnodar da Rússia aumentou a proposta que está disposto a pagar pelo Wesley. Está querendo e ofertando para o Internacional 9 milhões e meio de euros. Lembra que na semana passada eles assinaram com 8 milhões de euros? Pois é, agora chegaram a 9,5. Isso dá, arredondando aqui valores, 60 milhões de reais. É bem perto do que o Inter está pedindo por ele. O Inter está pedindo aí no mínimo 10 milhões de euros. Lembrando, ele é 50% do Inter, 50% da equipe do Palmeiras. E aí o valor teria que ser dividido com o Verdão. Desses 60 milhões, 30 para o Inter, 30 para o Palmeiras. Esta seria a negociação. Mas saiba, o Krasnodar está chegando a números perto do que o Inter pediu. E provavelmente se chegar nos 10 de euros, quem já chegou a 9,5 pode chegar a 10 de euros, a direção vai ser obrigada a fazer negócio. Tem que ver se o jogador vai querer ir, se tem toda a negociação, que é interessante para ele. Daqui um pouco o cara diz, não quero jogar na Rússia, quero ficar no Brasil. Mas tá evoluindo, esse negócio está evoluindo. E essa é a informação boa, né? Porque o Inter, acredite, precisa fazer vendas, mesmo que o Wesley seja talvez o melhor jogador da temporada. A gente vai ter tempo para discutir isso em vários debates do Debate Raiz, que a gente tem tempo para isso. Mas tem uma má notícia. E na verdade ela surge em Minas, porque é vazada pelo Cruzeiro. O Everton Guimarães, que é um monstro lá em Minas Gerais, chegou a dizer o seguinte, olha, os caras estão achando que tem bobo aqui em Minas. O mais bobo de Minas inventou um avião, né? Santos Dumont Mineiro. E aí ele pegou e disse, olha, o Cruzeiro está cobrando 7 milhões no Internacional pela parte que o Inter deve da compra do Wesley. O Inter compra o Wesley do Cruzeiro. Ainda tem 7 milhões de reais a pagar. E o Inter fez uma proposta, segundo a direção do Cruzeiro está vazando, para pagar esse valor em 72 vezes. 72 vezes dá 6 anos, se a prestação for mensal. Se colocar aí mais ou menos o valor que o Inter está devendo, nós estamos falando de 100 mil reais de prestação em 72 vezes. Então eu estou arredondando o valor, vai dar 7.200, mas não dá 100 mil reais a prestação que o Inter está falando. Provavelmente aí pode ter algum juro, enfim. O Inter tentou parcelar em 72 vezes, segundo a diretoria do Cruzeiro. E os caras disseram, não, 6 anos para pagar uma dívida de 7 milhões, não dá. E esse negócio não vai acontecer. O Inter provavelmente, se vender o jogador para o Krasnodar, vai ficar com seus 30 de reais, os outros 30 do Palmeiras, e o Inter tem aí que pagar 7 para o Cruzeiro vai bater na porta, vai cobrar, porque né, não tem muito o que fazer, os caras vão chegar no Inter. Gente, dois jogadores que vários torcedores perguntam. Eric, volante do Atlético Paranaense, e Canóbio, atacante do Atlético Paranaense, da seleção uruguaia e tudo mais, agora tá meio brigado com o Bielsa, mas é um jogador que interessa. O que eu posso dizer é o seguinte, os dois jogadores estão na lista, e o Eric é o único nesse momento que seria mais viável. O Canóbio, segundo eu sei, encaixa perfeitamente no perfil de jogador que o Inter quer, e o Inter gostaria de contratá-lo. Mas o Inter diz, olha, é um negócio muito difícil,
Por quê? Primeiro, o Atlético não estava disposto a liberá-lo facilmente. E a segunda informação é que o empresário do Canóbio é o Sorondo, aquele ex-zagueiro do próprio Inter, passou pelo Grêmio também, rapidinho, não chegou a jogar lá. Mas o fato é que o Sorondo deu uma declaração para o Tainan Nunes, que agora está na Rádio Inferno é Meu Destino. E o Tainan ouviu do Sorondo que ele está indo para o Milan, que o Canóbio está deixando o Atlético Paranaense para ir para o Milan da Itália. Esse é um cara que, enfim, o Inter gostaria de contratar, isso eu tenho a confirmação. O Inter queria a contratação desse jogador, mas sabia que era muito difícil e a tendência é que ele vá para a Europa. Agora, o mais possível / provável é o Eric, um volante que pode ser, cara, o Inter já procurou ele para primeiro volante, mas como ele estava jogando lá o Fernandinho mais atrás, ele mais à frente como segundo homem de meio campo, não duvido que o Eric venha para duelar com o Thiago Maia, numa vaga ali que era do Bruno Gomes e tal. Enfim, é uma possibilidade que o Inter está olhando no mercado, até porque tem, para primeiro volante, tem o Fernando, tem o Rômulo, o Inter teria opções para aquele lugar ali, o próprio Thiago Maia sabe fazer a primeira função e tudo mais. Mas o Eric é mais possível, embora não tão fácil, tá? Esse tem mais chance. O Canóbio, segundo o empresário, está indo para lá. O Inter quer zagueiros e tem 3 nomes de zagueiros que estão sendo olhados. O primeiro, e talvez o que mais possa despertar o interesse, é Luizão. Luizão é um zagueiro que tem 22 anos, que é base do São Paulo, saiu do São Paulo para o West Ham. Ele fica em final de contrato com o São Paulo, vai para o West Ham de graça. O São Paulo não conseguiu a renovação, ficou apenas aí para liberar ele com um percentual de 15%, porque ele estava no final de contrato com ele. Só que o Luizão chega no West Ham e não consegue jogar no time principal. Ele não está tendo vitrine por lá na Inglaterra. O Inter sabe disso, fez uma consulta e está tentando um empréstimo do jogador. Os ingleses aceitam conversar sobre isso para dar visibilidade, um empréstimo com passe de compra, aquela coisa toda. Se ele for bem, pode ser comprado, caso contrário, ganha uma experiência e uma dessas volta para lá melhor. Mas Luizão é o nome mais badalado da zaga. Um zagueiro chamado Gemes, que eu não vou mentir aqui, eu não conheço ele. 24 anos, do Vila Nova, foi olhado, segundo as informações que todo mundo está recebendo. O Inter olhou, ele jogou a Série B pelo Vila Nova, o Inter viu uma possibilidade, mas os caras do Vila Nova estão pedindo coisa de 1 milhão de euros para fazer o negócio. Cara, pode pagar 1 milhão de euros para um zagueiro sem problema nenhuma. Não um zagueiro que está no Vila Nova e que, pelo que eu sei, nem é tudo isso pelo que falaram, tá? Mas enfim, foi o segundo zagueiro olhado. E hoje, a Monique Vilela, repórter lá de Curitiba, muito boa, tem um canal aqui muito bom e fala tudo sobre o Atlético Paranaense, ela informou que o Inter está de olho no Kaique Rocha. Sim, aquele mesmo, Kaique Rocha, ex-Sampdoria, Santos, Sampdoria, Inter, e aí agora estava no Atlético Paranaense que o Inter estava de olho nele. O Kaique não é velho, tá? Ele tem 23 anos, já passou por aqui, o Inter conhece o jogador, conhece o perfil, pelo jeito gostou, embora tenha liberado anteriormente, tá atrás de zagueiros, não tem muita grana, olhou esse nome. Mas a gente não tem mais nenhuma informação ou confirmação de avanços dele ou coisa que o valha. Quem não vai avançar, na verdade, a tendência que não avance, é Oscar. E eu preciso te trazer uma atualização, porque hoje saiu uma matéria na ESPN assinada pelo André Plihal, que é um monstro sobre informações de São Paulo. E o André Plihal, apresentador dos canais ESPN, soltou uma informação assinada, a matéria por ele, dizendo que o pessoal da ESPN, eu imagino que é o Plihal, até não consegui mandar mensagem para ele, foi uma falha minha, mas deveria, imagino que está claro aqui, tá? É uma leitura minha. O Plihal falou com o Oscar, e porque a informação o Oscar confirma para a ESPN que por questões pessoais particulares ele não pretende voltar ao Brasil, que ele não vai voltar ao Brasil por questões suas e que então está descartando São Paulo. E que agora São Paulo do Zubeldia está indo atrás de outro meio-campista porque tinha nele a conta de que, vai trazer o Oscar, tinha quase certeza que traria o Oscar. E o Oscar está dizendo que não vai jogar no futebol brasileiro. Se ele não vai jogar no futebol brasileiro, vale para o São Paulo, deve valer para o Inter também. Então eu já estou te adiantando aqui. O Inter está, ao que tudo indica, perdendo o Oscar. A diretoria sempre manteve o mesmo pensamento. O presidente Barcelos conversa há mais de um ano com o Oscar, a gente já sabe desde novembro do ano passado que eles trocam mensagens e que há a tentativa, que o Inter estava otimista dizendo, olha, se o Oscar vier para o Brasil, vem para Porto Alegre, vai jogar no Internacional, ele tinha que meio que deixado entender isso para a direção. Mas agora ele está dizendo que não veio para o Brasil. Então o Oscar